See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end. A alegria, as cores fortes, a dança, o canto religioso polonês. E claro, a comida. Uma cultura rica em detalhes, muitas vezes ameaçada. Primeiro na terra de origem. Em 1795, a Polônia foi invadida por 3 países: Rússia, Áustria e a antiga Prússia, depois a Alemanha. Foi um século de repressão. Com a crise, os poloneses fugiram em massa. Muitos vieram para o Paraná. O governo, na época, queria substituir aos poucos os escravos pelos imigrantes nas lavouras, na esperança de que eles trouxessem para cá técnicas agrícolas europeias. E foi isso que aconteceu. Um exemplo são as carroças polonesas feitas pelos imigrantes. E elas duram até hoje. As chamadas casas de troncos foram construídas pelos imigrantes em 1876. O interessante é que não foi usado nenhum prego. Os primeiros imigrantes, quando vieram para cá, eles chegaram a viver em casas, em cabanas bem precárias, de pau roliço, cobertas com capim e folhas, e depois eles começaram a desenvolver outros tipos de moradias, principalmente aproveitando as árvores que possuíam nas terras e que originaram então essas casas típico polonesas. As casas são de troncos talhados, né? Eles tinham poucos equipamentos, então os equipamentos os instrumentos de trabalho eram rudimentares. Conseguiram então, à base de muito sacrifício, desenvolver essa modalidade de moradia. Não tem uso de pregos, né? Os próprios encaixes, eles são feitos todos à base de vigotes, vigas, encaixes. Com as suas técnicas, seus conhecimentos, eles então, trazidos lá da Polônia, eles conseguiram construir essas casas e viviam nessas casas. Na Casa de Troncos, hoje funciona o Museu da Etnia Polonesa, uma forma de resgatar a cultura dos antepassados com objetos e fotos de quem chegou ao Brasil no século passado. O museu fica em Campo Magro, na colônia Dom Pedro II, a 18 quilômetros de Curitiba, parte do roteiro do turismo rural nas colônias polonesas.
encontramos uma raridade deixada pelos imigrantes. O descendente de polonês Francisco Kimiecki, da segunda geração de imigrantes, construiu praticamente sozinho essa barragem com pedras. Depois, a comunidade se uniu para colocar de pé essa casa de 3 andares, feita com madeira de araucária. Foram 2 anos e 3 meses de trabalho para inaugurar o moinho em 1951. E hoje a tradição é mantida. Quase 60 anos depois, aqui dentro a família continua produzindo farinha e o melhor, com as máquinas de antigamente. Essa máquina é de 1950, ela foi comprada pelo meu falecido pai, veio da Polônia, importada, e nós usamos até hoje. Ela era usada na moagem de trigo e hoje a gente usa na moagem do milho para fubá. Ela é simples, a manutenção praticamente não existe e por isso que ela trabalha há todos esses anos. Do maquinário até a estrutura do moinho antigo, herança duradoura que as gerações de hoje agradecem. Vocês podem ver, não tem cupim, não está nada estragada, mas também eles tinham outra alternativa na época, que eles tinham uma vez por ano o corte de pinheiro. Isso os antigos falavam, desde o meu pai, que se cortava uma vez só por ano os pinheiros, mês certo e lua certa. Então a madeira se conservava sozinha, sem nenhum veneno para o cupim. E as lições vão além das coisas materiais. A gente tem que agradecer muito aos antepassados, que a gente aprendeu tanta coisa. Uma das coisas que eles trouxeram foi a fé, que era o ponto mais forte de tudo. E a perseverança que eles tinham e acreditaram que podiam sobreviver melhor aqui do que lá. Do moinho à casa onde moram, tudo lembra a Polônia. Uma das formas que os descendentes encontram para manter vivas a cultura e a história é conservando a arquitetura. Aqui na colônia Dom Pedro II nós encontramos algumas casas como essa aqui, que foi construída em 1933. Ela chegou a ficar 7 anos fechada e a família resolveu restaurar. E os detalhes chamam a atenção, desde o portão da entrada até a varanda, que é toda com detalhes de recortes de madeira, até essas portas aqui que são as originais, inclusive as janelas também foram preservadas e a gente vai entrar para ver como é que é lá dentro. Já chama a atenção o trinco de entrada, que é antigo. E quem mora aqui nessa casa hoje é o casal Hélio e Alessandra. Eles fazem parte da 4ª geração de descendentes poloneses. A minha infância, a minha juventude, a maioria ela foi toda aqui, né? Meus tios, meu pai viveu aqui, bastante lembranças eu tenho dessa casa, né, da infância, quando os meus primos vinham aqui. Então era uma vontade que eu tinha e a gente conseguiu conquistar essa vontade. A gente procurou conservar tudo que a gente achou de lindo e de importante na arquitetura polonesa. Você pode ver a parede, né, como ela é bem lisinha. O falecido pai do Aleixo, o seu Francisco, teve o capricho de cepilhar, chama cepilhar, né, com uma máquina que ele mesmo fez ainda. E para deixar bem lisinha, bem bonita, né? O detalhe do sarafo, né, que emenda as 2 tábuas, também é tudo trabalhadinho, né? É um artesanato polonês. A altura da casa, bem mais alta que as outras casas que a gente vê por aí. O assoalho também, podem ver, ele é todo original, conservadinho, né? Temos móveis antigos aqui também, que é de fabricação do falecido Francisco também. O seu Francisco, ele preparava os próprios instrumentos para fazer os móveis. Então esse armário aqui, na guarda-roupa, todo detalhado, é tudo ele que fez, né? Uma herança para sempre, né? E que jamais a gente quer se desfazer de tudo isso para manter essa tradição. Dá para a gente ver também que os poloneses foram grandes arquitetos, né? Em todos os sentidos. Marceneiros, carpinteiros, então isso a gente quer conservar para sempre. E pela colônia encontramos mais casas típicas. Aqui tem os famosos lambrequins, que são esses detalhes em madeira no beiral, mas o que impressiona é lá dentro. Vamos conferir. Logo na entrada, a sensação é de estar mesmo na Polônia. As paredes e as portas são coloridas e olha o teto. Em todos os cômodos tem esse trabalho manual feito com papel crepom e tecido. Vamos agora olhar essa outra sala aqui. Olha o que a gente encontra. Esse lustre também cheio de detalhes, flores coloridas. E
E as paredes todas têm essas pinturas de flores. Essa sala que nós estamos, ela é bem típica polonesa. Ela tem os quadros na parede e esse altar, que é característico do povo muito religioso. E a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente é, né? Das nossas raízes polonesas e conservar tudo isso para o futuro também.